têm sido levantadas, estudadas e trazidas, mas eu diria que não é um cálculo matemático, não é um cálculo muito simplista, nem muito simplificado. Talvez em anos de atendimento a esse consumidor, a gente muitas vezes ainda se coloca numa situação de dúvida, de entender se realmente discernir o endividamento comum desse superendividado que se visa proteger. Eu diria que o nosso trabalho é minucioso. Esse consumidor que tem esses indícios de superendividamento, ele é tirado daquele bolo e ele sai e vai para uma comissão especial, uma comissão que vai analisar cada caso realmente de forma individualizada. Ele vai passar por um questionário, onde a gente vai avaliar, vai fazer uma varredura de toda a vida dele, inclusive a gente já pode precisar adentrar em situações pessoais dele e da família. A gente precisa entender esse contexto onde esse consumidor vive e dali a gente vai avaliar. Os defensores vão se juntar muitas vezes quase num comitê para se entender se esse caso é aquele caso que a gente vai proteger de forma diferenciada, buscando por parte dos nossos fornecedores, principalmente das instituições bancárias, essa sensibilização que a gente todos os dias busca e que eu posso dizer que já vem mudando, a gente já vem atingindo resultados positivos com esse trabalho, talvez justamente nessa questão da não banalização do Instituto, que assim a gente corre muito risco de perder toda essa proteção que a gente busca. Então há de se ter cuidado com esse fenômeno, é um fenômeno realmente que envolve multidisciplinar, então a gente tem lá os nossos convênios com a Escola de Educação Financeira, psicólogos, a gente precisa entender esse fenômeno como uma coisa globalizada e a gente percebe que, na verdade, um percentual muito pequeno desses endividados se enquadrariam exatamente nessa figura do superendividado. Isso nos ajuda muito a trabalhar com ele. Então, como que se trabalha com o superendividado hoje, antes da SPL, enfim, que a gente tem aí na torcida, todos os dedos cruzados para que venha a ser positivado esse tratamento, principalmente o tratamento. A gente trabalha de uma forma muito... pode falar, senão eu vou falando... Ai, meu Deus, tá. Vou tentar resumir, que eu acabei de saber que eu tenho só 3 minutos, é tão pouquinho. Bem, vou resumir. Gente, é preciso dizer para vocês, o meu intuito de vir aqui hoje, talvez seja esse, tenha sido o convite, para a gente mostrar para vocês como a gente vem trabalhando com esse superendividado antes da positivação. Quais as dificuldades, quais as inovações, de que forma exitosa esse projeto vem acontecendo. Posso dizer que exitosa, não o ideal, mas ainda com bastante êxito. Esse superendividado, então, a gente vai atuar de forma extrajudicial num primeiro momento. Então, dentre esses projetos que existem no Brasil, aqui a Defensoria do Rio trabalha majoritariamente de forma extrajudicial, ou seja, a Defensoria assumindo seu protagonismo nessa solução desse conflito, na solução autocompositiva, sabendo que o acesso à justiça não é acesso ao judiciário, existem diversas formas de acesso à justiça, a conciliação, a mediação, a conciliação extrajudicial é o nosso foco na Defensoria do Rio. Então, eu diria para os senhores, nós vamos buscar ajudar esse superendividado, principalmente sentando com os seus credores, com os fornecedores, para sensibilizá-los dessa questão, tentando um plano de pagamento, uma repactuação de suas dívidas, mostrando que a boa-fé, mostrando a intenção de pagar suas dívidas, isso já faz com que a outra parte o receba de uma forma muito mais simpática, porque a gente está ali dizendo, olha, esse sujeito, esse fulano, o João, que tem 68 anos, que ganha R$ 1.200, que tem uma dívida de R$ 50.000, que tem 39 rúbricas de empréstimo consignado, que não consegue mais pagar o seu plano, enfim, que está super endividado, o seu João quer pagar os seus credores, aos senhores. Como podemos fazer isso? Então, numa mesa de conciliação, senta-se o defensor público com os fornecedores ou individualmente, isso a gente vai decidir. A estratégia a ser tomada vai ser realmente caso a caso. Muitas vezes a audiência coletiva não se mostrou benéfica, a gente entendeu que o ideal era se sentar
priorizar os seus credores. Então, a gente vai sentar e vai tentar esse plano de pagamento. A gente tem conseguido, ao longo desses anos, uma maior participação das instituições financeiras, muitas até nos procurando, querendo participar, e, de um modo geral, eu diria que, numa média, a gente consegue aí 70% a 80% de êxito nessas audiências, nesses acordos, tirando as instituições do consignado, que a gente ainda não consegue negociar, a gente está num processo. Mas, enfim, a gente consegue, nessas audiências, esse plano de pagamento, preservando o mínimo existencial, é claro, sempre com muito cuidado. Bem, caso esse plano extrajudicial dessas audiências não conseguimos êxito nessa situação, o que sobra, a gente vai traçar nossas estratégias e buscar, sim, o Poder Judiciário para resguardar, para preservar esse mínimo existencial. Então, eu diria que a Defensoria Pública aqui no Rio, no seu projeto, atua de forma extrajudicial, e também temos a nossa segunda etapa, que é buscar no Poder Judiciário essa proteção, como eu disse no começo, uma proteção muito tímida, uma proteção que deixa muito a desejar ainda quando se trata de superendividado, uma proteção que a gente precisa trabalhar para que se melhore e muito as decisões nesse sentido. Então, a gente vai atuar dessas duas formas. Eu queria rapidamente só dar um exemplo aqui, que eu trouxe um número de uma pesquisa. A Fundação Getúlio Vargas, daqui do Rio, fez uma parceria com a Defensoria, com o Núcleo, para fazer uma pesquisa, estatísticas, tentando traçar esse perfil desse nosso consumidor. Como eu diria, talvez de 5% a 10% dos endividados que nos procurem, de fato, sejam considerados, ao final, consumidores superendividados. Então, a gente ainda tem uma base restrita que nos permite um acompanhamento mais minucioso, inclusive esses dados que foram dados pela Fundação Getúlio Vargas, e alguns me chamaram a atenção, eu gostaria de encerrar compartilhando para que fique a reflexão desse nosso consumidor. A dívida, numa média de 120 pessoas que foram, enfim, estudadas, eu teria uma dívida média de R$ 28.786. É a dívida média dessas 120 pessoas. Na média, essa dívida representa 8,4 vezes o salário líquido mensal do endividado. Olha, o salário líquido, então, dessa forma, equivale a 11% da sua dívida. O mais endividado desses devia 197 mil para 6 credores diferentes. Na média, 20% vem das dívidas de cartão de crédito e 12% do famigerado crédito consignado. Na média, os endividados têm dívidas com 7,4 credores. O maior número de credores para um indivíduo foi de 20 credores. Claro, fugindo à regra, mas eram 20 credores. Olha, eu diria, uma média de gastos com alimentação, água, luz, telefone, a média de R$ 1.144. O salário líquido dessa pessoa que tem essa média de gastos é R$ 1.532. Os indivíduos moram com menos de 3 pessoas, a média de moradores é 2,73. O maior número registrado de moradores ou dependentes do domicílio foi de 6 pessoas. 22% possuem veículos, 42% possuem casa própria. Os senhores terem uma ideia de como esse fenômeno pode, como essas dívidas já mostram que essa falta desse momento prévio de aconselhamento e dessa responsabilidade no sentido de quando você concede o crédito, você perceber se aquela pessoa terá realmente condições de pagamento. 28% são aposentados, 9% desempregados, 11% funcionários públicos. 47% dessas pessoas já tinham pedido ajuda anterior. Antes de eu no DECOM, elas já tinham solicitado ajuda e tiveram a ajuda negada, portas fechadas por parte das instituições. Então, fica aqui esse registro para que os senhores vejam como realmente a nossa vida está difícil, como a gente espera, por hora, que esse projeto nos traga esse alento de quem trabalha com superendividado, que esse projeto traga esperança de que a gente vá poder fazer um trabalho com mais convicção de que
a gente vai conseguir ajudar essas pessoas que, na verdade, não precisam de julgamento, precisam de ajuda, e estão aí todos os dias e o número só cresce. Bem, eu vou encerrar antes que cortem meu microfone, agradecendo muito a atenção dos senhores, agradecendo demais esse convite, estou à disposição para os debates. Muito obrigada e um ótimo dia de trabalho. Muito obrigado à multimodal doutora Larissa. Eu ia mesmo cortar o microfone, doutora Larissa, mas eu não consegui. Eu não consegui nem passar recadinho de 5 minutos para ela, porque estava realmente a palestra dela muito boa, uma conversa, transmitindo tanto conhecimento e tanta experiência. Agora, se me permite, agora podendo apresentar, é uma honra para o Brasilcom ter a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que é uma defensoria de dianteira no país, no tratamento do superendividamento. O Núcleo de Defesa do Consumidor é um núcleo expoente exportador de tecnologias jurídicas no Brasil inteiro. O trabalho hoje ele é, não vou dizer copiado, mas ele é o exemplo para vários núcleos de defensorias no país. E por falar em defensoria, agora com a nossa mesa quase composta, saudando aos que chegaram aqui, eu não vou ter a tristeza de terminar o painel, vou ter a felicidade para dar notícia para vocês que a doutora Fabiana, professora querida da escola, está chegando, tá? E ela, como é muito especial, ela tem que chegar em grande estilo. Nós não vamos encerrar até que ela chegue aqui, tá certo? Então, ressaltando, pessoal, o papel fundamental da defensoria no país, nesse país de tanta desigualdade, de tanta diferença, também na componente dessa mesa, eu tenho a honra de passar a palavra para a doutora Daniela, que vai ser agora minha colega de Brasília, que ela vai dar o prazer, ainda bem que não saíram todos os TRFs, que agora ela vai ter que sair daqui na Defensoria Pública da União, né? Não é o âmbito estadual. No âmbito da Defensoria Pública Estadual, só lembrando, o defensor atua nas cortes ou na jurisdição estadual da Justiça Comum. E a experiência que a doutora Daniela vai trazer é da Defensoria Pública da União, que atua nas cortes federais brasileiras, Justiça Federal de Primeira Instância, os tribunais regionais federais, e ela vai nos passar lá, liderada pelo Dr. Raman, que esteve com a gente no Banco Central, que é também entusiasta do Brasilcom. Eu passo a palavra para que nos traga suas reflexões e os trabalhos sobre o superendividamento. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido pelo Brasilcom e por esta casa, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dizer que eu estou muito honrada de participar deste evento acadêmico nessa instituição de debate, de ponta, que sempre se preocupou em discutir os movimentos sociais. As vozes da sociedade sempre se fizeram sentir, num primeiro momento, nessa universidade. Então, gostaria de te agradecer imensamente o convite a que me foi dirigido. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou defensora pública federal, também trabalho desde há longo tempo com o direito do consumidor. Na Defensoria Pública Federal, que é uma instituição relativamente recente, embora a Constituição já fizesse menção à Defensoria Federal, ela custou bastante a ser implementada e ainda não é implementada em todas as regiões do país. E existe agora uma mudança para que isso aconteça. Recentemente foi aprovada a autonomia financeira orçamentária da Defensoria Pública da União, que ficou de fora na reforma do Judiciário por uma questão política, via de regra, e essa autonomia vai permitir que a Defensoria possa caminhar com as suas próprias pernas, digamos assim. Isso é um ponto muito importante para a implementação dessa instituição como um órgão autônomo, separando-a cada vez mais do Estado, não é, do governo federal nesse sentido. Na Defensoria Pública da União, nós trabalhamos com a Justiça Federal. E o que isso tem relação com o superendividamento? Em que medida isso se relaciona com o superendividamento?
Nós trabalhamos no dia a dia com a instituição que, digamos, é a grande responsável pelos programas de crédito, principalmente incentivados pelos programas governamentais, que é a Caixa Econômica Federal, por ser uma autarquia pública. Então, por ser uma empresa pública federal, desculpa. Então, a Caixa Econômica Federal, todas as relações com a Caixa Econômica Federal são do âmbito de competência da Justiça Federal, segundo o artigo 109. Claro, nós trabalhamos outras relações de consumo, como os Correios, né, que também é uma empresa pública e também é relação de consumo, e outras questões que são levadas à Justiça Federal. Mas o nosso carro-chefe aqui são as relações com a Caixa Econômica Federal. E também encontramos, por esse viés, a questão relativa ao superendividamento quanto aos créditos concedidos por essa instituição financeira. Diferentemente do perfil que busca a Defensoria do Estado, na Defensoria da União, nós temos uma parcela um pouco menor desse superendividamento com vários credores, inclusive estamos tentando fazer uma parceria já há bastante tempo com a Defensoria do Estado, para que a gente possa trazer a Caixa Econômica Federal, junto nessas negociações extrajudiciais, mas é um superendividado que tem, via de regra, um crédito com a Caixa Econômica Federal. E esse crédito, ele é muitas vezes acentuado em relação à aquisição de casa própria pelos programas de financiamento do SFH, Sistema Financeiro de Habitação, programas como Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor. Recentemente, uma linha de crédito também foi concedida para a população de baixa renda, que, por uma ausência de informação, muitas vezes vai anuindo, e a ideia de que ela está sempre, não é, querendo consumir. Então, o Minha Casa Melhor visa a aquisição de eletrodomésticos depois, quando você está no programa Minha Casa Minha Vida. Então, você já tem a dívida do Minha Casa Minha Vida e ainda vai pagar o Minha Casa Melhor. Então, quer dizer, sobra muito pouco, até pelo padrão de renda daquelas pessoas que se dirigem ao Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele até bate bastante as portas da Defensoria do Estado, porque a Prefeitura assumiu o encargo aí de organizar o programa e distribuindo. Embora eu entenda particularmente que a Caixa Econômica também deve ser responsabilizada pela confiança que deposita em relação à própria credibilidade dessa instituição financeira. Até recentemente eu tive uma assistida que ela recebeu o imóvel do Minha Casa Minha Vida e o imóvel está cheio de rachaduras e tem um vazamento de esgoto dentro do imóvel. Já há 2 anos esse empurra, quer dizer, se é um problema da construtora, se é um problema da Caixa Econômica, se é um problema da Prefeitura, e nada se resolve. Então, cada dia ela sofre mais imagina, não é é aquela constante, não é, dia a dia com a questão do esgoto. Então, na Defensoria Pública da União, nós nos debatemos constantemente com a questão da tutela a esse consumidor superendividado. Por que tutelar o consumidor superendividado e o que a Defensoria Pública tem a ver com isso? Né? Em que medida esse consumidor se relaciona com a atribuição da Defensoria Pública? Num primeiro momento, e os estudos aqui, nós já debatemos desde ontem, com excelentes trabalhos do Brasilcom acadêmico, a questão relativa, e a doutora Larissa também mencionou, a questão relativa dessa sociedade de consumo que tanto aflige e que tanto demanda aos consumidores a consumir. E o consumir significa adquirir crédito e significa esse crédito facilitado, então, essa bola de neve, digamos assim. Então, nós temos, por um lado, essa sociedade. O consumidor, quanto esse fenômeno do superendividamento, então, como um fenômeno social relativo a essa forma que a sociedade tem se organizado. Para além dessas questões, então, nós temos a questão relativa a como a dívida propriamente se configura para este consumidor. E eu gosto de fazer essa análise porque eu sou perguntada constantemente pelos assistidos. Olha, eu
adquiri um crédito de 3 mil, 30 mil reais. Hoje eu devo 100. Eu estou super endividado porque hoje eu devo 100 mil. Mas quando eu adquiri o crédito era de 30 mil. E como que esse crédito, ele virou 100 mil em tão pouco tempo? E às vezes na defensoria a gente não tem esse programa de conciliação, e o que a gente faz, como a professora Cláudia ontem mencionou, nós não temos cópia dos contratos, nós não temos extrato da dívida, nós não sabemos as composições, não podemos também alegar de forma genérica, porque se não abordarmos a abusividade de cada cláusula, isso vai se perder, já que a súmula 381 diz que o magistrado de ofício não poderá declarar a abusividade da cláusula. Então nós oficiamos a Caixa Econômica Federal. E aí nós oficiamos 1, 2 vezes e às vezes não temos resposta. A Caixa Econômica também já fizemos reuniões, tem um sistema descentralizado por agência. E eles não, aí tem que fazer um controle da agência para entregar o contrato. O consumidor vai, e enquanto isso a dívida está aumentando. A quem favorece essa omissão? E o consumidor também até agora não judicializou o seu problema, porque a gente ainda está numa fase pré-judicial de buscar alternativas. A demanda normalmente é por renegociação, e aí surge a questão da viabilidade jurídica dessa demanda de renegociação, porque é possível obrigar alguém a negociar um contrato? Então, até faço homenagem aqui aos professores, a presidente do Brasilcom, Clarice, a diretora Karen, que fazem um belíssimo trabalho em relação a esse dever de renegociação. Não é possível mais nós fecharmos as portas e dizer que a negociação ou renegociação é um pedido juridicamente impossível, como tem ocorrido sistematicamente. Ou quando nós fazemos as questões relativas, colocamos as questões para o judiciário, e um dos pedidos que nós dirigimos, eu quero que o senhor designe uma audiência de conciliação. Eu quero que o juiz esteja presente, que a parte esteja presente, que a gente possa conciliar. Porque eu não tenho obtido êxito em fazer uma conciliação extrajudicial. Porque quando o consumidor vai à Caixa Econômica, o funcionário diz assim, sua dívida é tal, o senhor tem 5% de pagamento à vista, aí nós podemos parcelar, e essas são as condições da negociação. Serve? Mas isso não é conciliar, isso não é negociar. Que voz esse consumidor tem dentro deste processo de negociação? Nenhuma. Então, muitas vezes se procura um ambiente em que essa conciliação seja propiciada por um poder, pelo Estado, que é o judiciário. Infelizmente, as respostas são: a questão é meramente de direito. Diga à Caixa Econômica se tem interesse. Se a Caixa Econômica disser que não tem interesse, não há negociação, não há conciliação. E que resposta dá a esse assistido da Defensoria Pública? É uma revisional de juros. Por quê? Porque, como eu falei antes, um dos grandes vilões desse superendividamento é a cobrança de juros. E como essa cobrança de juros tem sido regulamentada no Brasil? E eu gosto de compartilhar esse estudo porque sempre entre os alunos eu ouço de alguém ainda fica espantado como isso ocorre. Então eu gosto de compartilhar esse estudo. No Código Civil de 16, pelo artigo 1063, os juros remuneratórios eram de 6% ao ano. Depois, com o decreto de usura, decreto 22626 de 33, é vedado estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, ou seja, 12% ao ano. A Constituição, no artigo 192, estabelece juros remuneratórios. E o que são juros remuneratórios? São aqueles que remuneram capital. E nada de mal na cobrança de juros, é justamente
o decorrente da própria atividade financeira. Olha, eu empresto dinheiro e vou cobrar juros. O meu serviço de emprestar dinheiro é a cobrança de juros. Então, a Constituição estabeleceu o limite de 12% de juros. Antes disso, a Lei 4595, de 64, estabeleceu que a Lei de Reforma do Sistema Bancário estabeleceu que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários e financeiros. Aqui onde o artigo 4º menciona limitar, a leitura que se fez, não sei como, foi de liberar. E a partir disso, o entendimento que se firmou é de que não se pode limitar juros no Brasil, já que o artigo 4º diz que compete ao Conselho Monetário Nacional dar as diretrizes do mercado. Então, esses juros seriam juros de mercado. E vocês sabem, o artigo 192 não sobreviveu por muito tempo. Logo, nós tivemos uma ADIM declarando a sua inconstitucionalidade. O Supremo já vinha aplicando a tese de que era uma norma não autoaplicável e ele foi, posteriormente, revogado. Uma norma, então, foi posteriormente revogada e permaneceu a ideia de que os juros no Brasil, portanto, são os juros do mercado. E, nesse sentido, o STJ editou, junto com a súmula 381 que nós falamos, a súmula 382, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não